Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Continuação, dando continuidade à novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Hoje é o quarto dia. Nós vamos falar sobre a pureza. Já convido você, irmão ou irmã, a estar pegando o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. A palavra de Deus vai dizer assim para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Apresentaram-lhe, então, crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que a apresentavam. Vendo-os, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele abraçou e abençoou as crianças, impondo-lhes as suas mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa passagem nos mostra que Jesus acolhe as criancinhas. Por quê? Porque elas têm um coração puro, um coração aberto à graça de Deus. Elas não foram contaminadas ainda pela arrogância, pelo orgulho, pela maldade. As crianças sempre estão abertas para Deus, sempre estão abertas para que acolher, para receber a bondade. Você percebe, irmão, irmã, que eu tenho criança em casa, meu menino tem 7 anos. Muitas vezes você que é pai, você que é mãe, às vezes você chama a atenção do teu filho ou da sua filha que é criança. Muitas vezes naquele momento eles ficam até chateados, até choram, fazem birra, né? Mas passa poucos minutos, já estão ali dando risada, já estão brincando, já estão correndo, já estão se divertindo, né? Já não lembro mais daquela vez que você chamou atenção, daquele momento que você brigou com ela, né? Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós devemos e precisamos cuidar das nossas crianças, né? Proteger as nossas crianças, para que não aconteça mal nenhum contra elas, né? Porque elas não têm maldade, elas não têm rancor na sua vida, no seu coração. E hoje quantas maldades têm acontecido contra nossas crianças, né? Quantas situações a qual estão acontecendo, até tirando crianças dos seus ventres, né? As mães fazendo isso, matando crianças, mãe e pai matando crianças, abuso contra a criança. E isso é inadmissível, né, irmão, irmã? Por isso que Jesus fala que precisamos acolher as crianças, precisamos acolher e abraçá-las, cuidá-las, protegê-las. Precisa ter mais leis que protegem as crianças da maldade, né, do mundo, da maldade das pessoas, né? Jesus também vai dizer assim no Evangelho de São Mateus, capítulo 5 versículo 8, né? Vai dizer assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Precisamos ter nosso coração puro, como uma criança, né? Bem-aventurados os puros de coração, como o coração de uma criança, né? Porque verão a Deus, né? Que eu e você, irmão, possamos pedir esse coração puro, esse coração aberto à graça de Deus, né? Também no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 3, Jesus vai dizer assim: Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. E é dessa forma que eu e você precisamos estar puros, porque a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus age em nossa vida, em nosso coração. Precisamos deixar que o Evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, adentre em nossos ouvidos e entre em nosso coração e nos purifique, e nos limpe, nos cure, tire toda a maldade a qual nós temos dentro do coração, né? No
Mateus também 15, versículo 18. Se você quiser pegar comigo lá, 15, 18. Pega comigo lá, irmão. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, 18. Vamos pegar a palavra lá. Ver o que o Senhor tem para falar para nós, né? Evangelho de São Mateus, versículo 18. Versículo 18 ó, e 20. Capítulo 15, versículo 18 e 20. Jesus vai dizer assim. Vamos pegar um pouquinho antes, versículo 15, tá? Tomando então a palavra, Pedro disse: Explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: Sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Percebe, irmão, irmã? Se nós tivermos coisas más em nosso coração, pensamentos maus, coisas que nos tiram a paz, pessoa que vive só escutando músicas do mundo que não prestam. Eu quero dar um exemplo aqui. Aqui em casa a gente não escuta nenhum tipo de música que nos tira a paz. Funk, músicas que falam de palavrões, xingam mulheres, atacam crianças, atacam a polícia. A gente não escuta isso aqui, com palavrões que nos tiram a paz. E um dia meu piá, cheguei em casa, meu piá estava escutando uma música, estava cantando uma música. Até perguntei, mas que música é essa que ele está cantando? Falou, não sei, não sei. Até que a gente descobriu o vizinho que ergueu o som alto com a música terrível. Não dava nem para dizer que é música. É esgoto. Esgoto puro, jogado aos ventos. Desculpa o palavrão aqui, mas é esgoto. Não pode dizer, chamar isso de música. E ele cantava aquela coisa lá, sabe? Esse dia eu fui com meu filho também num parque jogar bola. Ele estava brincando no balanço e jogando bola comigo. E chegou umas crianças entre 12 e 13 anos no máximo ali. E aquelas crianças falavam palavrão, só coisas que não prestavam. Sabe, irmãos, irmã, como que um pai e a mãe às vezes é, não cuida desse tipo de situação, né? Deixa ver qualquer coisa, assistir qualquer coisa. Então assim, a gente evita muito que entre palavras que não, não edificam, né? A gente tenta trazer dentro de casa só palavras que edificam, palavras de Deus, palavras onde nos tocam no nosso coração, né? Então, por isso que Jesus fala, não é aquilo que entra para contaminar o homem, mas é aquilo que sai do coração. Se o coração está cheio de porcaria, se o coração está cheio de entulhos, é isso que vai sair do seu coração, vai sair pela sua boca. Só vai falar aquilo que não presta, aquilo que não agrada a Deus. Por isso que o Senhor fala que precisamos ter o nosso coração puro como o das crianças. Coração aberto como o das crianças. Um coração transformado como o das crianças. Por isso que Deus fala assim, que Jesus fala para nós: vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Porque a palavra nos purifica, né? A palavra nos cura, a palavra nos liberta, a palavra nos transforma. E para encerrar, né? Ele também fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não basta falar da boca para fora. Muitas vezes pessoas falam, eu acredito em Deus, eu busco Deus, Jesus é meu Senhor, mas no coração delas elas não agem assim. Na vida delas elas não agem assim. Por isso o Evangelho que fala que precisamos ser como as crianças, ter o coração como as crianças, coração puro, para que a palavra de Deus adentre em nosso coração e produza muitos frutos. Produza muitos frutos. Precisamos pedir a Deus a pureza do coração, né? Pedir a Deus para que Deus nos dê essa graça de termos o coração puro, um coração de criança, um coração que nos transforma. E tem uma passagem bíblica onde Jesus vai falar assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados sobre o fardo, e eu vos aliviarei. E nessa mesma passagem vai falar assim: porque eu sou manso e humilde de coração.
Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendamos com Jesus, aprendamos com Ele, para que o nosso coração seja purificado e transformado. E que eu possa hoje falar, Senhor, adentre meu coração, adentre em meu coração, adentre em minha alma. Purifica, Senhor. Liberta-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Age em minha vida. Agora vamos para a oração. Repita comigo, irmão, essa oração. Jesus, volta o teu olhar para a minha infância, quando só havia pureza em mim. Dai-me de novo aquele coração puro. Contigo sei que isso é possível. Com tuas mãos puríssimas, purifica o meu interior e devolve-me a alegria de fazer deste pobre coração a tua morada. Amém. Vamos fazer de novo essa oração, né, irmão? Jesus, volta o teu olhar para a minha infância, quando só havia pureza em mim. Dai-me de novo aquele coração puro. Contigo sei que isso é possível. Com tuas mãos puríssimas, purifica o meu interior e devolve-me a alegria de fazer deste pobre coração a tua morada. Amém. Repita comigo essa ejaculatória do quarto dia. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que purifiques o meu coração. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que purifiques o meu coração. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que purifiques o meu coração. Oração final de todos os dias, a qual faremos depois dessa novena. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim, neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em minha família. Vem, Senhor Jesus. Vamos rezar um Pai Nosso e um Glória ao Pai para encerrar essa novena. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você acompanhe. Amanhã estaremos colocando o quinto dia, que é a cura física, psíquica e espiritual. Venha comigo, meu irmão. Venha comigo nessa caminhada de 9 dias com as mãos ensanguentadas de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.